A paz do Senhor Jesus a todos. Esta é a quarta e última parte da mensagem que Deus me deu, cujo título é Advertência Rigorosa e Direta. Fiquem atentos, pois o mundo vai tentar enganar o máximo de pessoas possíveis. Devemos ler e meditar na palavra de Deus e estarmos sempre em oração, pois haverá um grande engano na terra, e aqueles que não estiverem alicerçados com a palavra de Deus, estes cairão neste grande engano. Este vídeo tem por título Advertência Rigorosa e Direta. Vemos que a carta de Paulo aos Colossenses traz uma advertência rigorosa e direta. Capítulo 2, verso 18. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjo os impeçam de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. O apóstolo Paulo instrui os colossenses a não darem ouvidos aos que ensinavam qualquer outra mensagem que não fosse a da supremacia de Cristo e o dos seus caminhos. Cristo é o único juiz e ele julgará as obras de todos nós e decidirá suas recompensas. E todas as obras dos homens serão testadas pelo fogo do juízo, tanto os cristãos quanto dos ímpios. Em resumo, significa que nem tudo o que realizamos na vida, mesmo com intenções religiosas, tem valor eterno, e Deus testará as motivações ocultas em cada obra. Ao se sujeitar ao julgamento dos homens e cumprir as suas ordens, muitos deixam de cumprir as ordens de Deus. Paulo também faz menção à falsa humildade e à adoração de anjos. Isto está no capítulo 2, no verso 14 de Colossenses. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. O que Paulo quis dizer com a falsa humildade? Alguém que se orgulha da sua humildade é realmente humilde? Não, isso é falsa humildade, diferente da verdadeira humildade, que é sincera e vem do coração. A falsa humildade é uma fachada, muitas vezes usadas para manipular ou para parecer mais piedoso diante dos outros. E quanto à adoração de anjos? A palavra anjos é uma palavra grega que significa mensageiro. Paulo exortava os colossenses a não serem levados por mensagens falsas. Fazer isso significaria seguir outro líder e não a Cristo. Deus nos permite escolher a quem seguir. Nossas escolhas têm consequências imensas. Devemos ter muito cuidado e sempre garantir que seguiremos a Cristo como nosso líder. Cristo é o cabeça, de quem todo o corpo, suprido e unido por meio de juntas e ligamentos, cresce com o crescimento de Deus. Irmãos, temos a liberdade em Cristo. Na carta a Gálatas, capítulo 5, verso 1 a 6, está escrito assim: permaneçam firmes na liberdade para a qual Cristo nos libertou, e não se submetam novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, digo. Caso se deixe circuncidar, Cristo de nada servirá a vocês. Mas uma vez declaro a todos os homens que se deixar circuncidar, que ele está obrigado a cumprir
toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei se separam de Cristo, caíram da graça. Pois, por meio do Espírito, aguardamos pela fé a esperança da justiça, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. O apóstolo Paulo estava exortando aos Gálatas a permanecerem no amor de Cristo. E na sua carta aos Colossenses, capítulo 2, verso 11 ao 12, ele diz assim: Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com eles no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que os ressuscitou dentre os mortos. Voltando à carta a Gálatas, no capítulo 5, verso 13 ao 15, o apóstolo Paulo traz esta mensagem: Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Contudo, não usem a liberdade para dar ocasião à carne, mas sirvam uns aos outros por meio do amor, pois toda a lei se cumpre em um só mandamento: ame ao seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês mordem e devoram uns aos outros, cuidado para não serem destruídos mutuamente. Precisamos, irmãos, permanecer ligados a Cristo. Ele é o cabeça, para que possamos crescer e prosperar nas obras do reino de Deus e para suportarmos o que virá sobre o mundo. Vemos hoje o mundo sendo destruído, o amor de muitos se esfriando a cada dia. Um país atacando o outro, uma nação querendo destruir a outra. E o mandamento que Jesus nos deixou sendo esquecido e deixado de lado. E o mandamento é este. E Jesus disse-lhes: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, 37. Devemos viver a liberdade que Cristo nos dá, sem amarras, sem religiosidade, mas sem negligenciar tal liberdade. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12. Maranata, Shalom.